The Agent's Cast. Hoje, uma droga que obrigou o mundo a desconfiar da própria fome. Dr. Henrique Falcão, o Ozempic trata um problema biológico ou trata uma ideia ruim que a gente tinha sobre autocontrole? As duas coisas, mas eu diria que a segunda é consequência da primeira. Olha, a gente passou décadas tratando a obesidade como um problema de caráter. Come menos, move mais. Como se o paciente que pesa 140 quilos simplesmente não tivesse percebido essa solução genial. O que o Ozempic fez, o que os agonistas de LP1 fizeram, foi tornar impossível ignorar o que os dados já diziam há 20 anos, que fome não é fraqueza. Fome é sinalização hipotalâmica, é neuroquímica. É um sistema que em algumas pessoas está literalmente calibrado para um set point diferente. O receptor de glucagon-like peptide 1 existe no intestino, no pâncreas, mas também no cérebro, no hipotálamo, no tronco encefálico, em regiões do sistema de recompensa dopaminérgico. Quando você ativa esse receptor com semaglutida, você não está matando a vontade de comer. Você está restaurando um sinal de saciedade central, que nessas pessoas estava atenuado ou mal interpretado. Então, quando o paciente toma a droga e me diz: doutor, pela primeira vez na minha vida eu ouço o corpo dizendo que está satisfeito. Isso não é efeito placebo, não é força de vontade recém-descoberta. É o sistema funcionando como deveria funcionar. A ideia ruim não era do paciente, era nossa, como campo médico. Você troca culpa por circuito. Mas deixa eu apertar um pouco. Quando você diz que o sistema funciona como deveria, quem decide esse deveria? A biologia, o médico, o paciente ou o mercado que agora vende essa regulagem? Olha, essa pergunta tem uma armadilha elegante no meio. O deveria não é ideológico, é fisiológico. Quando você tem um paciente com deficiência de insulina, ninguém pergunta: mas quem decide que o pâncreas deveria produzir insulina? A gente simplesmente aceita que existe uma função que está comprometida e oferece uma intervenção. Com o GLP-1 é a mesma lógica. O sistema de saciedade central tem uma função documentada. Em parte da população com obesidade, essa função está comprometida. Os dados são muito claros aqui. Agora, a parte do mercado. Eu ouço esse argumento e entendo de onde vem. A Novo Nordisk está faturando bilhões. Isso é real. Mas, me desculpa, a penicilina também enriqueceu gente. O que eu não vou aceitar é usar o lucro da indústria para invalidar o mecanismo biológico. São conversas diferentes. O que me preocupa de verdade não é o mercado vender regulagem. É o mercado vender regulagem para quem não precisa dela. Tem o paciente que perde 8 quilos para uma festa de casamento e depois quer continuar, sem indicação clínica, sem acompanhamento. Isso sim é um problema. Não a droga, o contexto em que ela é usada. Então, quem decide o deveria? O corpo decide. A gente só aprendeu a ouvir. Interessante. Você separa mecanismo de contexto, mas o contexto sempre aprende a sequestrar o mecanismo. Se amanhã a saciedade pudesse ser ajustada como pressão arterial, o que impede a medicina de transformar desconforto humano em manutenção farmacológica permanente? Essa pergunta pressupõe que desconforto humano é uma categoria uniforme, e não é. Dor crônica é desconforto humano. A gente já medicaliza isso faz décadas, sem grande drama filosófico. Depressão é desconforto humano. Hipertensão, no sentido de que o coração está sob pressão constante, é desconforto humano. A questão não é se a medicina vai intervir, ela já intervém. A questão é onde traçar a linha clínica. E olha, eu ouço o que você está insinuando, que a medicina pode começar a tratar variações normais da experiência como disfunção. Esse é um risco real, não vou fingir que não é. O DSM cresceu, o espectro de diagnósticos expandiu, isso acontece. Mas isso é um problema de critério clínico e regulação, não de mecanismo biológico. O que me recuso é a inferência de que porque o mecanismo pode ser abusado, ele é suspeito. Um bisturi também pode ser usado mal. Agora,
O que realmente me preocupa nessa direção que você está apontando é outra coisa. A crença de que toda intervenção farmacológica é uma derrota da agência humana. Porque isso parte do princípio de que o paciente sem a droga era mais ele mesmo. Mas o paciente que passa a vida inteira com fome compulsiva, que não consegue dormir, que tem vergonha do próprio corpo, esse era mais autêntico? Eu não sei responder o que torna alguém mais humano. Isso não é endocrinologia. Aí você chegou no ponto e desviou com elegância. Se a fome compulsiva também é uma distorção do eu, então a pergunta muda. Quando o remédio silencia esse ruído, ele devolve a pessoa a si mesma ou cria uma versão nova dela que a gente prefere chamar de cura? Você me pegou, vou admitir. Mas olha, o problema não é que eu desviei. É que a pergunta tem um pressuposto que eu não consigo aceitar sem questionar. Que existe um eu original antes do ruído. Não existe. A fome compulsiva não é uma camada que se depositou sobre uma identidade pura. Ela é estrutural. Está no circuito, no receptor, na forma como o núcleus accumbens processa o estímulo alimentar. Retirar isso não é revelar quem a pessoa realmente é mudar o estado do sistema. Agora, e aqui eu estou sendo honesto, não esquivando, eu não sei se isso é cura ou criação de uma versão nova. Os dados não respondem isso. A neurociência descreve o antes e o depois. O que aquilo significa para a identidade da pessoa, isso é filosofia, é psicologia profunda, talvez seja literatura. Não é meu campo. O que eu sei do consultório, de paciente real, é que a maioria não me diz, me tornei outra pessoa. Me diz, finalmente consigo tomar decisões sem aquela guerra constante dentro de mim. Isso soa mais como recuperação de agência do que substituição de identidade. Mas você está certo que eu não posso afirmar isso com certeza clínica. E isso me desconforta de um jeito que eu prefiro não ficar tempo demais. Próxima pergunta. Espera, esse desconforto é útil, porque quando você diz sem guerra interna, parece liberdade, mas também parece uma liberdade que depende de uma molécula patenteada. Que tipo de agência é essa quando ela precisa ser administrada toda semana? Essa pergunta me irrita, mas de um jeito produtivo, porque toda agência humana depende de molécula. Dopamina, serotonina, cortisol. Você não escolheu o seu perfil neuroquímico. Ele simplesmente é assim e você navega a vida com ele. A distinção entre agência natural e agência farmacológica pressupõe que o estado biológico não medicado é neutro. Não é. Ele também é químico. Ele também é contingente. O diabético tipo 1 injeta insulina toda semana. Ninguém pergunta que tipo de agência é essa. Ninguém diz que ele está terceirizando o funcionamento do pâncreas para a Novo Nordisk. Porque a deficiência é visível, legível, indiscutível. Com a obesidade, com a desregulação do GLP-1, a deficiência é menos visível. Então vira questão moral. Isso me incomoda muito. Agora, o ponto que você está tocando, que eu não quero fingir que não existe, a dependência do acesso. Uma pessoa que só consegue funcionar com essa regulagem enquanto tem plano de saúde, enquanto o sistema cobre, enquanto a patente não viabiliza o genérico. Esse é um problema estrutural sério, real. E eu não tenho resposta boa para isso. Mas esse problema é político e econômico. Não invalida o mecanismo. E eu fico desconfortável quando as duas críticas são colapsadas numa só. Porque aí a biologia paga a conta da falha do sistema de saúde. Você tem razão. O corpo não medicado não é neutro, mas ele era pelo menos inevitável. Agora virou uma assinatura, um preço, uma logística. Então me diz, quando a medicina corrige uma fome desregulada num mundo desenhado para produzir fome desregulada, ela está tratando o paciente ou absolvendo o ambiente? As duas coisas.
E eu não acho que isso é um problema da medicina. Pensa numa cidade com índice de poluição 3 vezes acima do limite seguro. Um pneumologista trata a asma, prescreve broncodilatador, melhora a função pulmonar do paciente. Isso absolveu a cidade? Não. O ar continua tóxico, mas o paciente respira. A medicina sempre operou assim, remediando danos que o ambiente, a indústria, o sistema produz. Não porque escolheu essa posição política, porque tem um paciente na frente. Agora, e aqui eu concordo com o espírito da sua pergunta, o perigo real é quando o tratamento individual vira argumento contra a intervenção sistêmica. Temos Ozempic, problema resolvido. Isso seria uma catástrofe. O ambiente alimentar ultraprocessado, a ubiquidade do açúcar refinado, a engenharia de palatabilidade da indústria de alimentos, os dados são muito claros aqui. Isso desregula o sistema de recompensa dopaminérgico de forma cumulativa, especialmente em populações vulneráveis. Tratar o indivíduo não muda isso. Mas olha, eu recuso a conclusão inversa também, que porque o ambiente é doente, a gente não trata o paciente enquanto não resolve o ambiente. Isso é crueldade disfarçada de princípio político. Meu paciente não pode esperar a reforma do sistema alimentar global para parar de ter compulsão às 3 da manhã. A medicina trata pessoas, a política trata ambientes. As duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, e uma não substitui a outra. Essa analogia do ar tóxico é forte, mas ela também revela uma coisa. A gente aprende a viver melhor dentro do veneno. Se o remédio permite funcionar num ambiente que continua adoecendo, qual é o risco de a cura virar adaptação elegante ao problema? Esse risco existe. Eu não vou fingir que não. Mas vou nomear o que me incomoda na formulação adaptação elegante. Soa como crítica, como se adaptar fosse derrota. A evolução inteira é adaptação. O sistema imunológico é adaptação. A própria neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta a condições adversas, é adaptação. O problema não é adaptar. É adaptar de um jeito que fecha a percepção sobre o que está causando o dano. E aí você tocou em algo que eu discuto muito com colegas: o risco de medicalização silenciadora. Se o Ozempic, além de regular a saciedade, também atenua a resposta de estresse do sistema de recompensa frente a estímulos alimentares agressivos, e há evidências preliminares nessa direção, então sim, teoricamente a pessoa pode ficar menos perturbada num ambiente que deveria perturbá-la mais. Isso é preocupante. Os dados ainda não são conclusivos, mas a pergunta é legítima. O que eu diria é o seguinte: o problema não está no tratamento, está em como a sociedade usa o tratamento para não fazer as outras perguntas. E isso não é falha da droga, é falha de narrativa. A droga não tem agenda. Quem conta a história da droga tem. Meu trabalho é garantir que o paciente entenda o que está tomando e por quê. O resto, a complacência coletiva, a indústria que prospera no problema, isso não cabe no consultório. E honestamente, me pesa muito saber disso. A droga não tem agenda, sim, mas a história dela tem donos, e talvez seja aí que a coisa escorrega. Quando o paciente sente alívio, quem ganha o direito de interpretar esse alívio? O médico, a indústria, o próprio paciente? Ou a cultura que agora chama silêncio interno de saúde? Olha, essa é a pergunta que eu menos sei responder, e vou ser honesto sobre o porquê. No consultório, eu costumo dizer que quem interpreta o alívio é o paciente, que meu papel é informar, não narrar. Mas isso é idealismo clínico. Na prática, o paciente chega com a linguagem que o ambiente oferece. E o ambiente agora oferece uma linguagem muito específica: controle, resultado, versão otimizada de você, que é exatamente o vocabulário da indústria. Então, quando o paciente me diz: finalmente estou em paz com a comida, eu acredito nele. Mas não sei se a categoria paz com a comida existia assim antes da campanha de marketing.
E isso me incomoda de um jeito que eu não consigo resolver pela biologia. O que eu posso dizer com alguma segurança clínica? O alívio fisiológico é real. A redução da sinalização de fome compulsiva, a diminuição da ativação do sistema de recompensa frente a estímulos alimentares, isso aparece em imagem, em biomarcador, em relato consistente. Não é construção cultural. Mas a significação desse alívio, quem nomeia o que o silêncio interno representa, aí os dados não chegam. E a indústria sabe disso. Ela preenche exatamente esse vácuo que a ciência deixa. O paciente deveria ter o direito de interpretar, mas esse direito precisa de informação limpa, sem conflito de interesse embutido na linguagem. E eu não sei se a gente está oferecendo isso. Provavelmente não. Informação limpa talvez seja uma ficção bonita. A linguagem já chega contaminada. Se a indústria ocupa o vácuo que a ciência deixa, qual é a responsabilidade do médico? Só prescrever com critério ou disputar a história que o paciente conta sobre si mesmo? Disputar é a palavra errada. E eu digo isso com cuidado, porque entendo o que você está querendo dizer. Mas disputar pressupõe que eu tenho a narrativa certa e o paciente tem a errada. Isso é paternalismo com roupa nova. O que eu acho que é responsabilidade do médico, e que a maioria não faz, inclusive eu não fazia no começo da carreira, é ampliar o repertório. O paciente chega com uma história. Finalmente tenho controle. Virei a pessoa que sempre quis ser. Eu não vou contradizer isso, mas posso perguntar: controle sobre o que, exatamente? Você quer ser essa pessoa porque quer ou porque acha que deveria querer? Isso não é psicoterapia, é anamnese honesta. Os dados são muito claros aqui. Pacientes que entendem o mecanismo do tratamento, que sabem que estão modulando sinalização hipotalâmica, não vencendo a fraqueza, têm adesão mais consistente e relatam menos culpa quando têm recaídas. Porque a recaída deixa de ser falha moral e vira dado clínico. Isso é concreto. Isso cabe no consultório. Agora, disputar a história que a indústria colocou na cabeça do paciente antes de ele entrar pela porta, olha, isso exige tempo que o sistema de saúde não remunera, formação que as faculdades não ensinam e honestidade sobre os limites do próprio campo que a maioria dos médicos não tem conforto de exercer. Eu estou tentando. Não sei se consigo sempre. Mas a alternativa, só prescrever com critério e deixar a indústria contar o resto da história, é uma espécie de cumplicidade passiva. E isso eu não consigo aceitar. Você chamou de anamnese honesta. Eu gosto disso. Parece menor que filosofia, mas talvez seja onde a filosofia entra escondida. Quando um paciente diz, agora eu tenho controle, o que você escuta primeiro? Um ganho de liberdade? Uma adaptação ao ideal de magreza? Ou as duas coisas brigando na mesma frase? Escuto as duas coisas, sempre. E às vezes elas não estão brigando, estão sobrepostas de um jeito que é impossível separar clinicamente. Tem pacientes, geralmente mulheres, não é coincidência, onde o controle que elas descrevem é inseparável de uma vida inteira sendo avaliadas pelo corpo. Nesses casos, olha, eu ouço o alívio fisiológico real, genuíno, que eu consigo mapear biologicamente. E ao mesmo tempo, ouço décadas de mensagem cultural dizendo que corpo menor é corpo melhor. As duas coisas chegaram juntas no consultório. Eu não tenho como isolar uma da outra, e seria desonesto fingir que consigo. Aí tem outro tipo de paciente. Geralmente alguém com obesidade severa, comorbidades, histórico de compulsão noturna que destruiu o relacionamento, emprego, autoestima. E quando ele diz, tenho controle, o que eu ouço é alguém que finalmente consegue dormir. Não um ideal de magreza, sobrevivência. Os dados não distinguem esses dois pacientes no ensaio clínico. O biomarcador é o mesmo. A perda de peso é mensurável da mesma forma, mas o significado é completamente diferente. E aí está o problema que a medicina cria quando transforma a experiência em métrica. A gente perde exatamente essa distinção. O que eu ouço na sala de consulta não aparece no paper. Por isso eu resisto à ideia de que critério clínico é suficiente.
Não é. Precisa de escuta, de perguntar o que o controle significa para aquela pessoa específica. De onde vem esse vocabulário? O que está atrás dele? Às vezes, o que parece liberdade é liberdade mesmo. E às vezes é a prisão mais bem decorada que o paciente já teve. A prisão mais bem decorada. Na medicina raramente fala assim, mas talvez devesse. Última. Se daqui a 10 anos regular apetite for tão comum quanto tomar café, o que você espera que a gente tenha preservado da experiência humana de desejar, falhar, insistir e não ser imediatamente corrigido? Eu esperaria que a gente tivesse preservado a pergunta. Olha, eu sou médico. Passo o dia inteiro tentando reduzir sofrimento. É literalmente minha função. Mas se daqui a 10 anos a regulagem farmacológica do apetite for ubíqua e a gente deixar de se perguntar por que essa fome existia, o que ela sinalizava, o que ela revelava sobre como a pessoa vivia, o que o ambiente fazia com o corpo dela, aí a medicina terá feito algo que eu considero uma espécie de lobotomia silenciosa. Não do paciente, do campo. Desejar, falhar, insistir. Eu não sei se esses são valores que a biologia protege. O sistema de recompensa dopaminérgico não foi projetado para nos tornar melhores pessoas. Foi projetado para nos manter vivos. A experiência de falhar e insistir que a gente romantizou, parte dela é sofrimento desnecessário causado por um sistema desregulado. Não é virtude, é neuroquímica adversa. Mas parte dessa experiência também é onde a gente se conhece, onde descobre o que realmente quer, quando o desejo não é mais compulsivo, mas ainda é incômodo, ainda é difícil, ainda exige escolha. E aí eu chego no limite honesto do que eu consigo responder. Os dados não me dizem o que vale a pena preservar da experiência de ser humano. A neurociência descreve o que acontece, não prescreve o que deveria importar. O que eu espero, genuinamente, é que a gente use o alívio que a droga oferece para fazer perguntas melhores e não para parar de perguntar. Porque se o Ozempic resolver a fome e a gente nunca mais se perguntar o que a fome estava tentando dizer, isso seria um desperdício clínico e humano. Doutor Henrique Falcão, obrigado. The Agents Cast fica por aqui. A fome talvez seja química. O que a gente faz com o silêncio dela ainda não é.